Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Andressa Carvalho, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é sobre, o aborto que eu tive com 16 semanas e 5 dias, tá? Decorrente de um hematoma subcoriônico. E esse hematoma desenvolveu para um aborto, né? No dia 2 de julho, às 5 horas da manhã, depois de eu ter ido pra maternidade no dia 31, porque eu estava um pouco febril e com dores, né, uterinas, sentindo muita dor, porque eu estava pondo coágulos, né, do hematoma pra fora. Então, como eles eram grandes, eu sentia muita dor. E também me assustei por conta da temperatura que subiu, né. E aí a gente resolveu ir pra maternidade. Chegando na maternidade, dia 31, fizeram um exame de toque, no qual eu já até no momento não estava com tanta dor. Mas depois dos exames de toque me fizeram. A primeira enfermeira foi muito atenciosa, né? Fez com tranquilidade, com calma, não senti dor quando ela fez o exame. Mas em compensação, a segunda moça, depois de 1 hora que eu tava lá esperando, 2 horas quase, ela veio e fez um novo exame de toque. E o exame dela me gerou muita dor. O modo que ela fez, sei lá, muito agressivo desde o início. E eu me senti, assim, literalmente com vontade de dar um murro na cara dela, de tanta dor que eu senti, né? E ela botou a mão em mim, assim, como se estivesse botando a mão num buraco sem fundo. E ainda apertou a minha barriga, assim, e puxou pra baixo, sabe? Fez assim. Ela botou a mão aqui assim e fez assim. Enquanto ela fazia assim, ela enfiava a mão. Então foi algo bem dolorido, né? Depois desse exame que ela me fez, eu só tive mais e mais dores. Aí fizeram um ultrassom em mim e visualizaram alguma coisa ali que não quiseram me contar, né? Que eu só vi que as médicas, assim, se comunicaram entre si. E aí uma médica que veio me dizer que o hematoma já teria saído todo, né? Não existia mais hematoma. Falou, né? Bem séria, falou assim que algumas gravidezes que tem esse hematoma, elas progridem normalmente, né? Como se nada tivesse acontecido. E outras evoluem para um quadro abortivo, né? E aí tá, eu fiquei ali, me deram uma medicação para diminuir a dor e também para não ter febre. E ficamos ali de observação, né? Naquele período da noite, ficamos em observação. Dia 1º, passei o dia inteiro no hospital, sem sangramento, sem dor, sem febre e com um dedo de dilatação. Aí vieram, me examinaram, né? E dia 1, isso, dia 1 vieram, me examinaram e aí me internaram, né? Me internaram porque era pra acompanhar, né? Já que eu tinha dor, quadro febril e tava medicada, né? Ia fazer uma troca de plantão ali e aí resolveram ficar comigo mais um tempo. Aí no dia 2, às 6 horas da manhã, 5h30, quase 6 horas da manhã, eu não tinha mais dor, não tinha mais sangramento. E pensei, né, passou, né, agora vai dar tudo certo, vai ficar calmo, né. E não foi isso que aconteceu. Eu levantei ali, a hora que a gente acordou, umas 5 e pouco no hospital, fui no banheiro fazer xixi, e quando eu voltei, segui deitada, né. Aí deu uns 15, 20 minutos que eu tinha voltado do banheiro, e eu senti que começou a sair alguma coisa quente de mim, né. Aí pensei, ó, voltou o sangramento. E aí eu disse assim, é um sangramento bem forte, porque eu senti assim contínuo, né. Não foi ali saiu e passou, não. Eu continuei sentindo sair. E aí o meu esposo chamou a enfermeira, e a enfermeira pegou
pediu pra me levantar pra ela ver o sangramento. E aí quando eu tirei, assim, que eu tava o tempo todo com umas fraldinhas, né? Eu tirei assim, e aí eu olhei e vi que não era sangue, né? Era a bolsa que tinha rompido. Então, meu quadro de hematoma subcoriônico desenvolveu para uma bolsa rota. E naquele momento ali que eu vi que não era sangue, eu falei pro meu esposo, né, é o líquido, e sem o líquido, ele não vai ficar lá dentro, né? Ali eu senti que não tinha chance, né, de continuar com a gravidez. Aí saiu ali umas 2, 3, assim, bastante quantidade de líquido, né? Aí saiu também o tampão mucoso, né? Aí veio a enfermeira e mais uma outra enfermeira, né? Já tava uma ali conosco, aí veio outra. E ela falou, provavelmente líquido amniótico, né? E só pediram pra mim ficar calma, que eu me deitasse ali. Aí eu me deitei e falaram, né? Provavelmente isso é líquido amniótico. Teve uma ruptura de bolsa, é muito líquido. E a gente vai induzir um parto. Aí só iam esperar dar a troca do turno, né? Aí nisso que estavam se organizando pra dar a troca do turno, veio uma outra enfermeira e falou, né? Ó, a gente viu que desenvolveu para um quadro de bolsa rota, então a gente vai fazer um parto induzido e colocação de comprimidos. Aí ela falou que seriam até 4 comprimidos, colocando o primeiro, iriam colocar 1 hora, acho que era alguma coisa assim, e depois de 4 horas colocariam outro e assim iriam, né? Aí isso era bem cedo da manhã. Aí fizeram a troca dos períodos. Veio um enfermeiro, né? Um médico auxiliar, sei lá, que era a ronda dele, da primeira ronda do dia. E ele, por hábito, eles têm lá de passar pelas mães, né? Escutar o batimento fetal das crianças, ver se tá tudo bem. E eu acho que não explicaram pra ele o que tinha acontecido comigo. Então ele simplesmente entrou no meu quarto e falou, vamos ouvir os batimentos do bebê. E aí naquela hora a gente tava assim com 1001 coisas na cabeça, né? E eu disse, deve ser algum procedimento padrão. Então ele pegou, botou ali, escutou os batimentos, ainda tinha batimentos, né? Estavam bem fortes. E depois desse exame dele, ele terminou e falou assim, limpou minha barriga, olhou pra mim e falou, tá tudo bem, tá com os batimentos normais, vai dar tudo certo. E aí eu fiquei assim, como assim vai dar tudo certo, né? Então meu marido virou as costas, foi lá na enfermeira e chamou, vão fazer algum exame, né? Vão fazer um ultrassom pra confirmar, por causa que foi ali, falaram, ouviram o coração e disse que tem batimento e que vai dar tudo certo. E aí elas vieram, né? A médica e uma outra enfermeira e perguntou o que tinham nos falado, né? Aí eu falei, desde o primeiro dia que eu entrei, eu entrei com um quadro de hematoma subcoriônico. Falaram ali que já teria saído, já teria expelido tudo, o hematoma. E que alguns hematomas desenvolvem para uma gravidez tranquila e outros para um quadro abortivo. E hoje de manhã, quando eu levantei, fui no banheiro, voltei, eu tive uma perda bem grande de líquido amniótico. Falaram que provavelmente eu teria perdido muito líquido e a gravidez não poderia continuar. Então, falaram que iam induzir o parto, iam colocar os comprimidos. Expliquei tudo, elas viram que eu estava bem, né? Que tinha sido passada a informação correta pra mim. Que o único erro foi o rapaz ter entrado ali e ter escutado o coraçãozinho e ter dito que ia ficar tudo bem. Que aí eu também não entendi, né? E aí
elas perguntaram, não, foi um erro, ele fez a troca de plantão e com certeza não conferiu o que tinha acontecido. Não era pra ele ter escutado o batimento cardíaco, até porque isso gera como é que é? Gera uma confusão, né? E foi realmente que gerou, porque a gente ficou como assim, né? E depois disso, ela repassou que aí ela pegou e falou, a gente vai fazer uma ultrassom, que eu nem sei se iriam fazer ou não, né? Mas eu acho que por causa do erro do rapaz, né, de ter dito que tinha batimento cardíaco e que tava tudo normal e tal, resolveram fazer. E aí eles fizeram esse ultrassom que foi horrível, né? Não pela situação, porque eu tava ali o tempo todo orando e pedindo a Deus, né? Que eu não tinha o que fazer, né? Se ele tinha decidido que era isso, era isso. Aí a gente foi lá na sala do exame do ultrassom e tinha... Lá é um hospital escola, né? Então tinha um médico responsável sentado na cadeira e as pessoas que estavam aprendendo ali na volta, né? Provavelmente alguém que já estava prestes a se formar, né? Várias alunas ali. E aí eu entrei na sala, eles não permitem acompanhante, eu entrei sozinha na sala e eles estavam tomando chimarrão, dando risada, conversando, né? E aquilo me incomodou. Porque por mais que a gente saiba que eles passam por isso 10, 20, 30 vezes no dia e que se torna algo comum, né? A gente, a mulher que tá passando por isso, ela vive isso 1, 2, 3 vezes e sempre vai ser a mesma dor, né? Sempre vai ser insuportável, né? E eu acho que nesse momento a gente tinha sim que ter alguém familiar do nosso lado ali, né? Não poderia ter entrado sozinha, porque é uma situação muito difícil. Então eu entrei ali, eles estavam tomando chimarrão e como estavam tomando chimarrão, assim continuaram, né? E aí eu me deitei ali na maca, colocaram o gelzinho na minha barriga. E ali eu vi que ele ainda tava com o coraçãozinho batendo, ainda tava se mexendo. Só que realmente não tinha mais líquido nenhum, né? Tava completamente vazio. Vazio. Né? Ela até mediu ali, tinha um coisinha assim de líquido. Bem pouquinho, né? E aí só foi a confirmação. E aí, naquele momento, eu entendi, né, o que estava acontecendo. Entendi não, né? Confirmei, né? O que estava acontecendo e o que iria acontecer dali pra frente. Aí eu comecei a chorar. Aí foi que pararam de tomar chimarrão. Veio uma moça lá, me deu uns lencinhos. Aí botaram, porque tem que ouvir o coração do bebê. E parece que a máquina não tem como tirar o som, né? Aí colocaram ali pra marcar que ainda tinha batimento. E eu pedi que eu não queria escutar mais. E aí esse médico pegou e falou, não tem como baixar, pode continuar. Né? Aí a moça pegou e falou, você tá com alguém aí fora? Eu disse, sim, tô com meu esposo, ele tá ali, ali fora, então vou pedir pra ele entrar. Aí pediram pra ele entrar, e aí ele me perguntou, né, se eu não queria ficar ali um tempo pra me recompor e tal. E eu disse que não, que eu queria sair dali. Porque realmente a situação que tava mais me incomodando era aquele pessoal alegre. No momento que eu não tava pra alegria. E aí a gente saiu dali. Aí a gente saiu dali, né? E fomos atrás do... voltar pro quarto, né? Aí a gente voltou pro quarto.
ficamos lá, esperando virem, né, porque tinha que esperar o laudo ficar pronto e enviarem pra eles. Aí passamos o dia ali, terminou amanhã. Aí 1h pouco vieram e colocaram o primeiro comprimido. Eu fui sentir alguma coisa, era 3 horas, né? E aí eles fazem o mesmo processo de um parto normal, eles induzem o parto completamente normal, né? Botam um comprimido, esperam fazer efeito. Aí colocaram o primeiro, eu comecei a sentir algumas dores, assim, início de cólica, início de contração. Era umas 2h pouco, 2h pouco, 3 horas, mas bem sensíveis, assim, sabe? Nada muito dolorido. Aí depois, acho que era 15 para as 4, colocaram outro comprimido. E aí sim ficou mais forte as contrações, né? Aí eu comecei a ter bastante contração, bastante dor a partir das 5, 6 horas. E aí eu tive esse processo de dor, de contração, até chegar na fase expulsiva, umas 8 horas da noite. E aí foi quando que eu falei pro meu esposo, né, que eu tava... Chegou uma enfermeira, perguntou como é que eu tava, eu falei, eu tô com vontade de fazer força, empurrar. E aí ela disse, então vou chamar o outro rapaz pra te avaliar. Aí veio uma enfermeira, né, muito gentil, muito educado, com outro colega dele também. Disse, a gente vai te examinar. E eu tava sentada na maca, né, porque foi um jeito que me aliviou muito as dores. E aí eu coloquei música no meu telefone e fiquei escutando música, alguns louvores ali. E fiquei cantando também, todo esse processo, né. Fiquei cantando ali algumas músicas, orando, pedindo a Deus força, né. E então eu me sentei, fiquei sentada. E eu senti assim, quando eu fui me mover pra me deitar, eu senti que alguma coisa tinha estourado, né, dentro de mim, uma pressão assim. E eu disse, eu acho que saiu alguma coisa. E realmente tinha saído um pouquinho de sangue. Aí o enfermeiro me ajudou a deitar, o meu esposo também me ajudou a deitar. Aí me deitei ali, ele botou assim, mal e mal fez um exame de toque e falou, já tá no canal, né. Agora quando você sentir uma contração, você faz força. Esperei, veio a contração, eu fiz uma força só e ele nasceu. Ele nasceu, aí eu pedi pra me darem um pouquinho ele, né, pra mim segurar um pouquinho. Aí eles fizeram ali, cortou o cordãozinho e me deram ele. Já tava todo formadinho. Ele tava com a pelezinha bem vermelha, né, porque ainda não tinha feito aquela camada de gordurinha que faz no bebê por ter 16 semanas e pouco, que seria, recém começaria, né. Então, ele tinha muitos vasinhos assim, né, mas tava formadinho, perfeito, né. Aí eu agarrei ele assim, no meu peito, e entreguei a vida dele pra Deus, né, que Deus sabia o que é melhor, sabia o que era melhor pra ele, sabia também que não era o momento pra gente, né. Então eu fiz uma oração ali mesmo na frente de todo mundo, sem me importar se iam falar alguma coisa ou não. Eu só entreguei pra Deus e disse, Deus, esse é o meu filho Isaac, recebe ele. E eu sei que ele vai estar melhor do que nós. E falei que a vida que meu filho teve foi uma vida perfeita. Porque a única coisa que ele conheceu foi o amor de uma mãe, o amor de um pai, o amor de um irmão que queria muito ele. Né? Então ele teve uma vida perfeita na qual ele só conheceu o amor. Né? Ele não conheceu dor, ele não conheceu sofrimento, ele não conheceu ilusão, perda, nada, ele só conheceu o amor. Então, eu falei isso pra ele e entreguei ele pra Deus. Orei ali, pedi pra Deus sabedoria pra mim poder ter forças de contar isso pro Enzo,
né, que é o meu filho mais velho de 10 anos, e entreguei ele de novo pra elas, né, pra eles ali. E eles já tiraram ele dali também. Não perguntei o que eles fazem, não perguntei qual é o procedimento padrão deles, né. Aí depois disso, eu fiquei com muita vontade de fazer xixi, porque eu não tinha, né, desde a 1 da tarde eu não tinha ido no banheiro mais, nem me lembrei de ir no banheiro. Então eu tava com a minha bexiga estourando. E eu não conseguia fazer força pra eliminar a bolsa por conta da vontade de fazer xixi que eu tava, né? Que eu queria fazer força, mas eu não queria fazer xixi. E aí eu não conseguia não fazer xixi e fazer força, né? Eu sentia que toda vez que eu ia fazer força, ia me urinar. Então eu trancava e não fazia nenhuma coisa nem outra. Então, eu falei pra enfermeira, né, que eu tava com muita vontade de fazer xixi, só que eu achei que iam me liberar pra levantar pra ir no banheiro, né. E ela disse, não, fica tranquila, pode fazer aqui. Aí fiz ali onde eu tava mesmo, na cama, né. E ela falou, você faz aqui, e aí fica tranquila que a gente limpa, não se preocupa. Essa enfermeira que ficou comigo depois, essa equipe, né, que trocou depois, foi uma equipe maravilhosa, né. Atenciosos, dedicados, sensíveis, né. E não tendo o que reclamar. O tempo todo meu esposo ficou do meu lado, pôde ficar comigo, né, ali. Isso foi muito importante. Eu acho que pra quem passa por essa experiência sozinha é muito difícil. Já não é fácil com alguém, imagina sozinha. Eu consegui fazer xixi, né? Aí veio uma contração, consegui fazer força e expulsar a placenta, né? Aí veio uma enfermeira, que é a enfermeira que eu não gostava, que era uma, né? Veio ela de novo, fez um exame de toque. Insuportável a dor que eu senti, porque ela tinha que ver se não tinha ficado fissuras, se não tinha dado, né, se não tinha me lacerado alguma parte. Então ela fazia assim, exatamente como se ela estivesse abrindo um túnel, né. E aí eu me lembro que eu agarrei aqui assim, mordi, quase dei um soco no coitado que tava do meu lado, da dor que eu tava sentindo daquela mulher ali. E já não bastava a dor física, psicológica e emocional que eu tava sentindo, eu ainda tinha que suportar a dor de uma médica abençoada, que eu espero que ela nunca encontre uma profissional igual ela na vida dela. Eu espero, assim, ó, que ela nunca encontre uma profissional igual ela. E que ela não passe por essa situação. Porque é horrível, né? A gente ficou ali, aí fui pro banho, tomei um banho. Aí quando eu voltei já tava tudo organizado de novo. Aí veio as enfermeiras e me explicaram, né? Perguntaram como é que tava meu sangramento. Eu falei que ainda tava com bastante sangramento. Aí ela me fez mais um exame de toque, aí removeu alguns coágulos, né? E aí ela pegou e me falou que por conta de eu estar com alguns coágulos ainda internos, eu iria ficar de observação mais aquele dia. Aí fiquei de observação aquela noite, né? No outro dia de manhã, eu iria ser avaliada pelo novo plantonista. E dando tudo certo, eu seria liberada. Então a gente passou aquela noite ali no hospital. E no outro dia, né, trocou o plantão, veio o médico mesmo conversar comigo, como eu tava me sentindo, né, se eu já tinha pensado em algum método contraceptivo, que aí ele já podia botar ali no laudo, né, a recomendação do medicamento. Eles falavam que eles ofereciam 3 tipos de medicamento, que era a pílula anticoncepcional, o injetável e a colocação do DIU de cobre, né.
aconteceu o nascimento do meu filho, o enfermeiro veio depois, né, do meu banho lá e explicou, né, que eu poderia ser liberada na mesma hora ou que eu ficaria em observação, dependendo do meu desenvolvimento ali depois, né? E que eu teria a opção da escolha de ter o encaminhamento para colocação do DIU, se eu quisesse, o DIU de cobre, que não era posto ali no dia na hora, mas eu já ficava com o pedido e iria lá, marcava depois para ir colocar. Aí, ali na hora eu pensei em aceitar, né, a colocação do DIU, pedir o encaminhamento da colocação do DIU. E pensei assim, né, se eu decidir que eu vou colocar, eu já tenho o pedido, né, do encaminhamento. E se eu decidir não colocar, é só dizer, ó, desisti de colocar, abre vaga para outra pessoa, né? Então eu disse, eu não vou pensar nisso agora, mas já fiz o pedido para eles ali. Aí nisso ele saiu dali, aí eu conversei um pouco com meu esposo e a gente achou melhor não colocar o DIU, nem pegar o encaminhamento, nem nada. Aí eu falei pro médico de manhã que eu não queria nenhum método contraceptivo, que eu não queria colocar o DIU, porque eu tentaria engravidar de novo. E o DIU tu coloca e fica 5, 10 anos com ele, né? Então até mesmo ele falou, se eu quero engravidar de novo, ele não aconselhava colocar o DIU. E dependendo do tempo que eu fosse esperar, né? Eu peguei e falei, eu vou ir para uma consulta com a minha ginecologista obstetra e lá com ela eu vou conversar sobre métodos, quanto tempo eu tenho que esperar para uma nova gestação e tudo mais. E foi o que eu fiz, né? Aí ele só colocou no meu laudo ali, deseja engravidar novamente, né? Não colocou nenhum método anticoncepcional nem nada. A gente veio pra casa, conversei com meu filho, coisas que eu já tinha falado pra ele, né? Porque ele achou que eu ia engravidar num dia e o meu filho ia nascer, e o irmão dele ia nascer no outro dia, né? E aí eu sempre expliquei pra ele, não era assim. Tem o tempo, é um processo, a criança tem que crescer. Se ela nascer hoje, ele vai estar muito novinho, não vai resistir, né? E ele acompanhou todo o meu processo, que eu fiquei em repouso, né? Por conta do hematoma. E a gente chegou em casa e conversamos. Ele sabia que nós tínhamos ido pro hospital, né? Sabia que não era uma situação, que era uma situação de risco, né? E ele tava em casa. Aí a gente chegou, eu vim aqui pro quarto, sentei com ele, conversei. Ele me contou algumas coisas do dia a dia dele, dos dias que eu fiquei no hospital, né? Que ele foi na aula, que tudo que tinha acontecido. E aí eu contei pra ele, bom, lembra que a mãe falou pra ti que se o maninho nascesse agora, ele seria muito pequeno e ele não resistiria? E aí ele falou, sei. Aí eu falei, pois é, o maninho nasceu ontem e por conta dele ser muito novinho, ele não resistiu. A bolsa da mãe rasgou e saiu o líquido que ele ficava dentro. E sem esse líquido que ele fica lá dentro para proteger ele não tem como ficar na barriga da mãe, né? Aí ele entendeu, chorou, sofreu bastante, né? Porque era algo que ele queria muito há muito tempo e ele vinha pedindo e orando, né? Para que isso acontecesse, né? E aconteceu isso, né? Da perda do aborto com 16 semanas e 5 dias. No dia 2 de junho de 2023, às 8 horas, nasceu Isaac. Não resistiu e foi isso, né? Hoje é dia 23
foi sexta. 24, hoje é dia 25, domingo. 25 de junho. Não sei. Também não fico pensando quantas semanas eu estaria agora, quanto tempo faz, não sei, né? Eu fui na minha consulta com a minha médica, a ginecologista obstetra, que é uma pessoa anos-luz, assim, de passar tranquilidade e acalmar a gente, né? E ela me explicou que desde o início já não estava sendo fácil por conta dos sangramentos que eu estava tendo, do hematoma que eu desenvolvi, né? E que por algum motivo não era pra ser, né? Que por mais que estava mostrando ali que não tinha nada, né? A gente não sabe o que pode ter acontecido, o porquê que surgem os hematomas, mas é uma coisa muito comum nas gravidez, né? E não era pra ser, não era o momento certo e que agora a próxima vez com certeza ia ser bem melhor, né? Aí ela me falou que o tempo de resguardo pra mim voltar a tentar é de 3 meses, né? Pra mim poder tentar engravidar de novo, eu tenho que esperar esse processo de 3 meses. Eu fiquei... Tem que ficar, né? Ali da data do nascimento do meu filho, né? São 30 dias de abstinência, fazendo tratamento, acho que uma semana de antibiótico. Quantos dias eu fiquei tomando antibiótico? 7. 7 dias. Não lembro o nome do... Deixa aqui. Não lembro do nome do antibiótico. Não me lembro agora. Me deram 3 meses pra ficar tomando pra evitar anemia, né? Como eu tive muita perda de sangue antes né, durante a gravidez e pós-parto, me deram ácido fólico pra evitar anemia. Aí também tô tomando outra vitamina, que é um suplemento não sei das quantas lá, Feminis, que era o mesmo que eu tava tomando na gestação. Continuo tomando agora, só em horários diferentes do ácido fólico. Aí são 3 meses de ácido fólico. Minha consulta com a ginecologista, ela marcou um exame de sangue que eu já fiz não me lembro o dia que eu fiz. Acho que foi sexta-feira de manhã que eu fiz. Isso foi agora sexta-feira de manhã que eu fiz o exame de sangue. Não consegui ver o resultado, talvez eu pegue amanhã, né? E tenho uma ultrassom transvaginal pro dia 10 do mês 7, né? Pra eles avaliarem como tá o meu útero. Ela pediu ali no pedido de exame. É uma transvaginal de útero, ovário, anexos e tem mais alguma coisa que eu não me lembro. É útero, ovário, anexos, aí vagina, né? Que é o canal da vagina ali. Pra ver se tem alguma coisa, pra ver se tá tudo limpo, né? E aí eu tenho um retorno com ela pro dia 14 do 7, que eu levo os exames e aí a gente vai sentar e conversar, né? Então agora seremos uma rotina de tentante, né? E eu acredito que dessa vez eu venha compartilhar com vocês todo esse processo aí até chegar no nosso positivo bebê arco-íris, que depois da tempestade vem um arco-íris, né? E já pedindo a Deus que a próxima gestação venha com tranquilidade e calma e que dê certo do início ao fim e que o meu bebê venha com saúde e que nós possamos curtir essa gravidez, venhamos curtir um parto tranquilo, venhamos curtir uma maternidade tranquila e abençoada por Deus, em nome de Jesus, né? Então, o vídeo foi esse, né? Esclarecendo tudo o que aconteceu. E eu espero que o próximo vídeo seja mais alegre, né?
E eu disse, né, no primeiro sangramento que eu tive, que veio uma música muito forte, assim, dentro de mim, no dia 11/5, quando eu tive o primeiro sangramento grave, que foi uma coisa que acalmou o meu coração, que era: o Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. Então, não aconteceu, né? Então aconteceu a perda. E no dia que eu passei por todo esse processo de trabalho de parto induzido, sofri todas as dores do parto, eu fiquei com duas músicas muito fortes na minha cabeça e no meu ouvido ali, ouvindo o tempo todo. E no momento que o meu filho nasceu, eu estava ouvindo essa música, que é: Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Espírito Santo, ora por mim, fale aquilo que eu não consigo. Que é realmente uma oração, né? O Espírito Santo orando por nós e intercedendo por nós naquele momento. Então, no momento que o Isaac nasceu, ele nasceu e eu estava ouvindo essa música. E com certeza foi o que me manteve ali calma, lúcida e confiante que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em todos os momentos, né? Então o vídeo foi esse. Até o próximo vídeo do canal. Um beijo. Tchau!